Olá amigos, tudo bem? Eu sou o Góis, estou aqui para mais um vídeo do canal Futebolas Clube. Estou aqui para falar hoje de Manchester City 4, Arsenal 1, no Etihad Stadium em Manchester. Um jogo em que o Manchester City mostrou muita força dentro dos seus domínios, dentro do seu estádio, com a torcida toda presente lá. O Arsenal vem de alguns resultados indesejáveis, vamos dizer assim, na temporada. Continua sendo líder, mas agora com 2 pontos de vantagem e com dois jogos a mais. Então é uma coisa assim. Praticamente o City depende de si próprio para ser o campeão agora daqui para frente. Já dependia na rodada passada, agora ainda mais se aproximou. Goleia o Arsenal por 4-1 num jogo que ele foi o melhor, foi superior, foi determinante em todos os momentos do jogo, dominou o jogo, não teve assim, não restou dúvida, né? O Arsenal realmente não conseguiu jogar, e aí fica aquela dúvida, aquela pergunta, né? Não uma dúvida, mas uma pergunta, né? O Arsenal jogou mal porque o City jogou muito bem, ou o City jogou muito bem porque o Arsenal jogou mal? Bom, essa pergunta talvez seja fácil responder quando a gente olha toda a campanha do Manchester City na temporada, e não só na Premier League, mas em todos os outros campeonatos. O Manchester City praticamente eliminou o poderoso Bayern Munique da Champions League facilmente, né? Meteu 3-0 em casa, poderia ter sido até mais, e foi praticamente classificado para a Alemanha. Tem feito os jogos, tem passado por cima de todo mundo. É um time muito forte. De Bruyne hoje jogou muito bem, para mim foi um dos melhores em campo. E o Ramsdale, o goleiro do Arsenal, para mim foi o melhor em campo, fez defesas incríveis. O jogo poderia ter sido mais, a tragédia poderia ter sido pior, mas o De Bruyne jogou muito bem. O Haaland fez o gol, fez o quarto gol, já no apagar das luzes, como muitos dizem, né? O jogo já estava nos acréscimos, faltava 1 minuto para terminar, estava 3-1. O Haaland fez o dele, fez o quarto gol e colocou praticamente, finalizou ali, colocou a pedra em cima, né? Foi isso. É um jogo que não tem muito o que dizer sobre o jogo, né? Porque o Arsenal desde o início não conseguia jogar. Foi as suas principais jogadas do lado, Martinelli de um lado, Saka do outro, foram muito bem anuladas pelo City. O City toca a bola muito fácil, muito rápido, enfim. Foi o placar poderia ter sido até pior, como eu falei, poderia ter sido mais. O Arsenal sentiu muito, né? Eu acho que o Arsenal sentiu, tomou o gol logo cedo, né? Uma jogada aí que o Haaland coloca o De Bruyne numa situação que ele chuta a bola, vai no canto do Ramsdale e abre o marcador. O Arsenal já uma equipe que parece que tem sentido bastante por ser jovem e tudo, tem sentido principalmente esses últimos jogos. E aí, realmente, depois, no último minuto do primeiro tempo, tem um gol também de falta, o juiz validou porque se eu não me engano, o Holding estava dando, acho que o Holding, o White, alguém ali da defesa do Arsenal, depois eu vou conferir, estava dando condições e o gol foi validado. Ele teve ali, foi verificado pelo VAR se havia impedimento. E no segundo tempo o Arsenal esboçou uma reação, né? Logo no início do primeiro tempo o Arteta mexeu, o Arsenal tentou atacar o City, mas sem sucesso, logo tomou o terceiro gol, e aí, né, ficou meio que a partida ficou decidida e definida. E eu aproveito aqui nesse momento do vídeo para te pedir um like aí, um joinha, dar aquele positivinho ali, para ajudar o canal. Se você gosta de vídeos, se você está gostando de vídeos sobre o Arsenal, tem acompanhado ele jogo a jogo do Arsenal na Premier League, né? E ainda eu sempre falo aqui nos vídeos que vão ter vídeos da Copa do Brasil, do Brasileirão, etc.,
as coisas só estão assim, ainda não consegui organizar as coisas para fazer vídeos sobre outros campeonatos. E esses vídeos aqui especificamente sobre os jogos do Arsenal, eu estou acompanhando o Arsenal jogo após jogo, né? Então quem gosta do Arsenal, torcedor do Arsenal, se você já está aqui e descobriu aí por acaso pelo Google o canal, por favor, fale para algum amigo que também gosta do Arsenal e vamos para tem muita gente, eu sei que tem muito torcedor do Arsenal aqui no Brasil e que talvez não saiba, né, que tem alguém fazendo vídeos dos pós-jogos do Arsenal, trazendo aqui detalhes sobre a coletiva, do Arteta, o que ele falou, o que ele achou sobre o jogo, e eu também dou aqui meus pitacos, minha opinião sobre o que eu achei do jogo. Agora eu vou falar um pouco da coletiva, o que o Arteta disse na coletiva pós-jogo, desse jogo aí que realmente foi muito doloroso para o Arsenal, que ainda é líder, como eu disse, mas agora não depende mais só dele para conquistar o título. Vamos ver o que o Arteta achou, né? Eu vou falar aqui alguns trechos da entrevista que ele fez agora há pouco, lá em Manchester. Então, vamos ver, sobre o jogo, o Arteta disse o seguinte, abre aspas, o melhor time ganhou o jogo, o melhor time venceu. Eles provavelmente estavam no seu melhor, no melhor deles próprios, né, no seu melhor, no primeiro tempo, e nós não estávamos no nosso nível. Então, não deu para equilibrar nesse caso. Não conseguimos. Fecha aspas. Depois da vitória de hoje, então, foi perguntado a ele sobre o City, o Manchester City, ser os favoritos agora ao título. Ele respondeu o seguinte, abre aspas, no início do campeonato, as estatísticas diziam que ficaríamos por volta ali do sexto, sétimo colocado na tabela de classificação, e nós estamos onde estamos. Ainda tem 5 jogos para ser jogados, né, na temporada. Eu moro nesse país há 22 anos e as coisas mudam muito. Eu sei que as coisas mudam muito. 5 jogos pode mudar muito. Eles são um time excepcional, mas nós somos um time excepcional também. Fecha aspas. Perguntado se o time dele ficou nervoso, ele respondeu, abre aspas, não imagino que eles estavam nervosos ou com medo, mas da maneira que começamos o jogo, nos colocamos numa situação de risco, de perigo, em várias situações. E quando isso acontece, quando isso acontece, é muito difícil para a gente controlar o jogo, ou ter o jogo nas mãos, do jeito que gostaríamos, fecha aspas. Sobre o quão desapontado ele está, né, com o resultado, ele ficou com o resultado, ele respondeu, abre aspas, muito, porque ele sabia que eles precisariam estar fazer o melhor ali, estarem no seu ápice ali, no melhor no jogo, tanto como time, coletivamente, como individualmente. Sabe, quando você vem jogar aqui, você precisa estar no seu melhor para enfrentar o time deles. E hoje nós estivemos longe disso, de estar no nosso melhor. Fecha aspas. Bom, é isso, a leitura dele é sempre assim, é sempre muito legal a leitura que ele faz, porque é sempre legítima, é sempre exatamente aquilo que aconteceu, né? Ele não tenta justificar, ele simplesmente diz, foi isso, e é exatamente isso, ou isso que a gente viu, né? E, de fato, foi um golpe muito duro para o Arsenal, principalmente pelo placar. Eu acredito, assim, perder no Etihad para o Manchester City, eu considero hoje em dia normal para qualquer clube, talvez, qualquer time. Agora, o problema, assim, um placar de 4-1 já é um pouquinho diferente, né? 1-0, 2-1, normal perder para eles. Agora, tem que levar em consideração uma coisa, eles estão no melhor momento, né? O Manchester City está no melhor momento da temporada. No momento em que todo mundo estaria, por exemplo, mais cansado, mais pressionado, não sei o quê, é o momento em que eles estão
se agigantando, né? Então, tá muito complicado enfrentá-los nesse momento. Tá muito mais para eles levarem praticamente a maioria dos títulos que estão ainda aí disputando. Então, para o Arsenal, perder lá não foi uma anormalidade, eu não considero uma anomalia. Talvez o placar não precisasse ser tão elástico, né? O Arsenal hoje realmente não jogou muito bem, eu acho que poderia ter jogado mais, poderia ter tentado agredir mais, poderia ter tentado marcar mais. Eu acho que o Arsenal meio que aceitou muito. Claro, o jogo do City é muito sofisticado, né? Guardiola é um super treinador, não tem nem o que falar, é um gênio do futebol. Mas eu acho que o Arsenal aceitou talvez um pouquinho fácil demais toda aquela engrenagem que o City criou desde o início da partida. Bom, águas passadas, né? Então, assim, águas passadas, o próximo jogo do Arsenal é bem complicado também. Eu acho que na média os jogadores do Arsenal não foram bem hoje, o Partney não foi bem. Parece que sentiram mesmo, né? O Martinelli sequer apareceu na partida, foi muito bem marcado, o City fechou muito bem os lados, né? E o meio, e enfim, mandou na partida. Eu acredito que o próximo jogo seja bem complicado, porque é o Newcastle fora de casa. É um jogo complicado. O Arsenal tem que se recuperar logo desse baque, né? E eu acredito assim, o Arsenal, se o título realmente não vier, se o City ganhar todos os jogos dele e for o campeão, de fato, o que acontece? Eu acho que o Arsenal ele começou a derrapagem ali, não foi hoje. Hoje, eu acho que hoje, o jogo de hoje não deveria ser contado como uma coisa assim, precisamos ir lá e vencer o Manchester City no Etihad. Acho que isso não deveria estar na conta. Eu imagino que deveria estar na conta pontuar. Por exemplo, em Liverpool, achei 2-2 em Liverpool, apesar do Arsenal ter começado vencendo 2-0 e cedeu o empate, achei o resultado bom, 1 ponto. Aí, no West Ham, acho que o jogo estava um pouco mais tranquilo para o Arsenal. Ganhava de 2-0, dominava a partida, poderia ter feito o terceiro. E aí, esse jogo, acho que o Arsenal deu mole de deixar o West Ham empatar. Por quê? Porque o Arsenal, inclusive, perde um pênalti quando está ganhando de 2-1, se eu não me engano. Então, se não me falha a memória. Então, ali o Arsenal teria que ter garantido aqueles 3 pontos, né? Então, 3 mais um do Liverpool seriam 4. E aí, ele empata também de 3-3 com o Southampton, que era praticamente um dos lanternas lá do campeonato. Mais 2 pontos desperdiçados. Então, seriam mais 3, 6. Ele faria 7 de 9 e ele fez 3 de 9. Então, não foi o jogo. Se o Arsenal não conseguir o título, para mim, na minha opinião, não foi o jogo de hoje especificamente, que o jogo de hoje era um jogo, era o mais difícil ou o mais complicado. Mas sim esses 3 jogos para trás, que eu acho que o Arsenal desperdiçou muito ponto ali. Não sei se sentiu, se é o cansaço de fim de temporada, se é a pressão do City chegando perto, mas enfim, deixou escapar pontos muito importantes, porque se fizesse esses 7 pontos, por exemplo, que eu contabilizei aqui, o jogo de hoje, a derrota de hoje não faria diferença. O Arsenal continuaria liderando e dependendo só dele. Mas enfim, são águas passadas. Você é torcedor do Arsenal, gosta de vídeos sobre o Arsenal, por favor, assine o canal e ative o sininho para saber quando tem os novos vídeos. Normalmente é pós jogos do Arsenal. E se você gosta de futebol em geral, em breve haverão vídeos aqui de outros campeonatos, Brasileirão, Libertadores e Copa do Brasil, etc. Ok? E para você que é torcedor do Arsenal, uma dica aí do próximo jogo do Arsenal, que vai ser, desculpa, corrigindo, né? Eu acho que eu falei atrás que o próximo jogo seria contra o Newcastle. Não, o próximo jogo é contra o Chelsea em casa, na próxima terça-feira, terça dia 2, no Emirates Stadium, horário de Brasília, 16 horas.
vai passar no Star Plus ESPN para você que é torcedor do Arsenal. Então, tá aí uma dica para assistir esse jogo. É um jogo complicado também, é um clássico, né? É um derby londrino. Por mais que o Chelsea não venha tão bem na temporada, é um clássico. E o Arsenal, se ele tem a pretensão ainda, mesmo não dependendo só de si agora, de ainda ganhar o título, precisa vencer esse jogo. Precisa esquecer tudo que passou, né? Passou, vencer os próximos jogos e esperar para ver o que acontece. Não é verdade? Então é isso. Muito obrigado por chegar aqui até o final do vídeo. Do vídeo. E muito obrigado. Até o próximo. Tchau, tchau.